Mensagem 6, a verdade do Evangelho, leitura da Bíblia, Gálatas 2, versículos de 15 até 21. Nós chegamos na sexta mensagem da série de Gálatas e também chegamos à última mensagem da conferência internacional realizada aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Aqui existe uma referência que nós não podemos perder. A referência nossa é a verdade do Evangelho. Não podemos ceder a pressões, temos que preservar a pureza da verdade do Evangelho. Então vou ler novamente. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? É interessante notar que nas palavras de Paulo dizia que Pedro vivia como gentil. Provavelmente ele não vivia debaixo da lei, com os seus ritos e ordenanças, mas no tocante à convivência com os gentios cristãos, ele ainda estava preso às regras do judaísmo. Provavelmente a decisão tomada naquela reunião de Atos capítulo 15, de certa forma, liberou os gentios cristãos de seguir a lei de Moisés, mas não deu para os judeus um meio ou de como se comportar com os gentios cristãos, porque era proibido um judeu se relacionar com um gentil. Isso Paulo disse quando Pedro havia dito para os gentios que estavam na casa de Cornélio, né? Aqui diz, onde está? No capítulo 10 de Atos, versículo 27, ou desde 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Isso mostra que havia uma regra muito rigorosa de que um judeu, a ele é proibido ajuntar-se ou aproximar-se de um gentil, de um incircunciso. Por isso que quando Pedro esteve em Antioquia, eles estavam libertos disso, assim como foi na casa de Cornélio. Mas agora, quando ele soube que alguns
que vieram da parte de Tiago estavam chegando, e ele então teve medo, e ele logo se afastou do meio dos gentios e se dissimulou. Barnabé também seguiu a ele nessa dissimulação, e outros também seguiram a atitude de Pedro. Então isso mostra que não há ainda, eles não sabiam direito como se comportar, e a pressão dos que eram da parte de Tiago era muito forte, a ponto de que Pedro também teve medo e se afastou dos gentios. Por isso que, no versículo 15, Paulo diz: nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, como também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quer dizer, Paulo afirma de uma forma bem vigorosa: por obras da lei ninguém será justificado.